E aí, pessoal, vamos para a resolução da nossa lista 5, certo? Sobre listas. Como a gente já fez algumas questões, tá? De Q0 até Q5, excluindo a Q4, eu vou, eu vou pular essas aqui. Eu vou explicar o código, mas eu não vou desenvolver aqui, certo? Para a gente meio que não perder tempo refazendo essas questões aqui, beleza? Mas aí a partir da Q6 a gente faz aqui no vídeo. Então vamos lá. Aqui já tem a questãozinha, ó. Se for Q0, crie um programa que leia N frutas e depois as imprima uma por uma. Então, ó, quando eu boto aqui que leia N frutas, eu estou pedindo uma quantidade N de frutas, certo? Vai ser um número inteiro que vai ser basicamente quantas vezes eu preciso receber o input do usuário. Então, ó, o número de frutas eu recebo aqui e crio uma listinha nova de frutas, porque eu sei que, como eu estou trabalhando com frutas, né? Desculpa, como eu estou trabalhando com listas, então eu preciso adicionar esses elementos que eu vou ler para uma lista. Então, eu crio aqui um for, certo? Uma estrutura de repetição, e aí, no range de num, que é o número de frutas, eu vou repetir uma operação. Se eu botei 10 aqui, ou 5, botei 5 aqui, então vai gerar um range que é 0, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, o que importa é que são 5 elementos. Tá? O índice a gente não vai usar nessa questão, mas são 5 elementos. Então, em seguida, ó, eu pego o input, certo, da fruta. Aqui o usuário deve digitar o nome da fruta. E depois eu adiciono essa fruta que foi escrita, que acabou de ser digitada, adiciono a lista de frutas. Faço essa operação N vezes, tá? E quando eu concluo, o for vai sair daqui, ele vai finalizar e vai entrar nesse outro for. Esse for aqui é um for feito de forma diferente, certo? Esse aqui a gente vai acessar os elementos diretamente, né? Em vez de estar trabalhando com índice. E aí a gente vai imprimir a fruta, certo? Cada elemento de frutas vai ser acessado e eu estou imprimindo esse elemento que é acessado, no caso, uma fruta. Isso aqui vai ser executado direitinho e aí a gente tem a resposta correta. Vou botar aqui só para a gente ver. Não, a gente não está trabalhando aqui mais com prints, com as mensagens, né, por causa do Big Crowd, mas você poderia sim botar uma mensagem tipo digite quantas frutas, né, digite a fruta, esse tipo de coisa. Então, ó, vamos botar aqui 5 frutas e aí a gente já está no momento de digitar as frutas: abacaxi, manga, laranja, limão e melancia. E aí o programa responde abacaxi, manga, laranja, limão, melancia. Certo? Só lembrando, né, que esse tipo de questão a gente poderia fazer sem lista e poderia fazer só com for se quisesse, mas a ideia é praticar. Essa aqui é zero. Q1. Crie um código que permita somar todos os n elementos de uma lista. O usuário deve digitar os números da lista e não utilize a função sum. Então, ó, mesma coisa. Todos os n elementos, então o usuário vai definir qual é esse n. A gente define aqui, né? O usuário define aqui. É criada uma nova lista. Aqui a gente vai percorrer a lista, né? Vai percorrer, na verdade não é a lista, mas a quantidade de elementos da lista. E aí, para cada elemento, a gente vai receber um input novo e adicionar para a lista de números. Até aqui, a gente fez exatamente a mesma coisa que o das frutas. A gente recebe a quantidade de frutas, no caso números. A gente cria uma lista de números, que era frutas antes. E aí a gente percorre a quantidade de elementos. Se é 5, se é 10, o usuário vai definir. Recebe o input, que agora vai ser inteiro, e adiciona esse número para a lista de números.
Aqui, a gente vai criar uma variável chamada soma, que é para guardar o valor da soma. E aí, para cada elemento que está... para cada índice, né, na verdade, dessa lista, para cada elemento desse range, a gente vai somar a variável soma com a própria variável soma e com o elemento da lista referente a esse índice. Então, índice 0 vai pegar o primeiro elemento, índice 1 vai pegar o segundo elemento, por aí vai. No fim, a gente imprime soma. Já está aqui. Vamos lá de novo. 5, 11, 66, 93, 37 e 21. Então, vai realizar a soma de cada um desses elementos com o total, né? Então, 11 mais 0 vai dar 11. 11 mais 66 vai dar 77. 77 mais 93 vai dar 160. 160 mais 57 dá 217. 227. E mais 21 dá 248. Um erro aí no meio, mas no fim dá 248. Tá? Questão resolvida. Questão 2. Crie um programa que lê N números e imprime o maior deles. Esse aqui também tem diferentes formas de fazer, né? Dá para ser mais simples do que isso. E eu não botei aqui, mas vocês malandramente descobriram, né? Alguns de vocês que tem funções que fazem isso. Porém, a gente vai fazer aqui da forma que eu queria que vocês fizessem, tá? Então, mesmo esquema, ó, lê N números, imprime o maior deles. Então, a gente lê N números, aqui está lendo ainda os números, né? E aí a gente vai adicionando para a lista. Depois, né, isso aqui é a mesma coisa que fez nas outras. Depois, a gente define que o maior número é o primeiro. Por quê? Porque a gente precisa ter alguma referência de qual é o maior número. E pode dizer que é o primeiro, que é o último, não importa. A gente só precisa ter uma referência de qual é o maior elemento, e o maior elemento tem que ser algum da lista, né? Então não faz sentido a gente botar um número mágico aqui, botar 1 milhão, botar 0, botar menos 100 mil, tá? O que importa é que seja um número da lista, porque é ele que a gente vai usar como referência para comparar. Depois a gente faz um novo for, certo? Também indo de 0 até n. E aí, a grande sacada aqui da questão é, se o número que a gente está acessando no momento, né, a gente acessa aqui a lista, passando o índice, se o número que a gente está acessando no momento ele é maior do que o que eu tinha guardado como maior número, então eu acabei de descobrir um novo número maior. Se for o caso, né, se esse número aqui, o número atual, é maior do que o que eu achava, que era o maior, então eu digo que o novo maior, o novo número maior, ou seja, a variável maior, agora é o número atual. Isso aqui fica sendo executado sempre que um número maior for encontrado, ele substitui e depois a gente imprime a variável maior, que é quem está guardando esse maior número. Vamos executar aqui novamente. 5, 13, menos 5, 90, 66 e 0. Então, eu botei esses 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, e ele me devolveu 90, porque esse aqui é o maior número. Tá, questão feita. Questão 3. Crie um programa que lê N strings e imprime o tamanho de cada uma delas. Por fim, imprima também a maior string. Então, mesma coisa aqui, ó. Recebe N, certo? Vai ser uma quantidade. A gente cria uma lista nova. Vai passando pelos índices de N. Recebe o input. Aqui tem uma diferençazinha, porque a gente vai imprimir o input, né? Isso aqui é pedido. Depois, a gente adiciona o nome para a nossa lista de nomes. Em seguida, a gente define qual é o maior nome. No momento aqui eu estou dizendo que não é nenhum, né? Eu não sei ainda qual é, mas a gente poderia dizer que é o primeiro nome da lista, como a gente fez na outra questão. Nesse aqui eu me senti confortável de não botar nada, porque como não tem nome
negativo, né, de tamanho negativo, o tamanho não pode ser negativo. Então, qualquer nome que eu ler, ou vai ser vazio, e aí já está certo, ou então vai ter pelo menos um caractere, que aí já vai substituir. Faço meu for de acordo com a quantidade de elementos. E aí eu comparo, dessa vez, em vez de comparar o elemento com a variável maior nome, eu comparo o tamanho do elemento atual com o tamanho da variável maior nome. Se o tamanho da variável do elemento atual for maior do que o tamanho de maior nome, então o len, né, para quem não lembra, vai me devolver o tamanho de um objeto, no caso aqui, a quantidade de caracteres de cada objeto desses. Se o tamanho for maior, então eu digo que meu maior nome agora é outro. Meu maior nome é o atual, o elemento atual. E aí, por fim, eu imprimo a variável também maior nome. No exemplo lá, a gente tinha 3 elementos: Armando, Python e programação. Então, ó, quando eu imprimo o Armando, ele imprime 7. Quando eu imprimo Python, quando eu leio Python, o código imprime 6 e programação 11. Por fim, ele retorna o maior nome, que é programação. Essa foi a Q3. Vamos para a Q5. Que é, crie um programa que lê uma lista de 8 números. Então, aqui não é mais N, certo? Aqui agora são 8 números sempre. Uma lista de 8 números. Em seguida, imprimo o produto de todos os números. Então, ó, eu vou criar uma listinha aqui de números que eu vou povoar. Faço um for aqui de acordo com o número 8. Então, vai gerar uma lista 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 elementos. Recebo o input para cada um deles e adiciono cada um deles na lista, na minha lista de números. Depois, eu crio uma variável chamada produto igual a 1, né, chamada produto, com valor 1. E por que 1 e não 0? Porque se eu fizer 0 vezes qualquer número, vai dar 0. Então, o produto sempre seria 0. E como aqui é o produto, é a multiplicação, então eu começo com 1, porque 1 é o valor neutro de uma multiplicação. Tá? 0 é o valor neutro de uma soma, 1 é o valor neutro de uma multiplicação. E aí, para cada elemento do meu alcance, né, do meu range aqui, eu vou fazer produto, vai ser igual a ele mesmo, vezes o elemento atual. Por fim, eu imprimo o produto, já que esse aqui está sempre sendo aumentado, né, ou diminuído. Então vamos lá, são 8 números, aqui eu já tenho que digitar os números. Eu não lembro de cabeça, mas tem aqui, né? Os números na lista eram 5, 2, 3, 4, 1, 10, 2 e 8. E aí ele retorna 19.200, certo? Que é a operação correta, né? Se a gente abrir aqui a calculadora, 5 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 1, vezes 10, vezes 2, vezes 8. 5, 2, 3, 4, 1, 10, 2, 8, 19.200. E ok, essa foi a questão 5, é a que a gente também fez em aula. Beleza. Vamos começar agora as questões que a gente não fez em aula, certo? Eu vou um pouquinho mais devagar. Vamos começar aí pela questão 6. Deixa eu copiar e colar aqui. Crie um programa que recebe N nomes. Após digitar os nomes, o usuário pode consultar se algum nome específico foi lido. Caso tenha sido lido, o programa responde encontrado. Caso não, responde não encontrado. O programa é finalizado quando o usuário digita fim. Beleza. Vamos lá. Então, recebe N nomes. N vai ser igual a input, ou input, né? Porque vai ser uma quantidade de nomes. E aí a gente já pode começar aqui o for no range de N. E a gente tem também uma lista de nomes, né?
Então, vamos criar aqui a variável nomes, que é uma lista. No nosso for, a gente vai receber um nome e a gente vai adicionar esse nome à nossa lista de nomes. Cria um programa que recebe nomes. Após digitar os nomes, o usuário pode consultar se algum nome específico foi lido. Então, primeiro vai receber os nomes. Nomes.append, nome. Beleza. Aí a segunda parte agora, ó, após digitar os nomes, depois que acaba essa parte, o usuário pode consultar se algum nome específico foi lido. Caso tenha sido lido, o programa responde encontrado. Caso não, responde não encontrado. O programa é finalizado quando o usuário digita fim. Então, o programa só é finalizado quando a pessoa, em vez de digitar um nome que vai ser consultado, digita fim. Então, como a gente vai ter esse laço de tamanho indefinido, porque ele só acaba quando a pessoa digita fim, e isso aí pode acontecer na primeira, na segunda, na 10ª, na 100ª vez que consulta um nome, então a gente vai fazer um while true, certo? Poderia trabalhar com a condição aqui no while também, mas eu vou fazer com true, porque fica mais prático. A gente vai receber agora um input, que vai ser consulta, certo? Vai ser um string mesmo, porque a gente está trabalhando com um nome. Beleza, a pessoa digita, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se o usuário digitou fim. If consulta igual a fim, dá um break. Caso contrário, a gente continua. E aí tem algumas formas de fazer essa parte, de ver se o programa, se tem algum elemento na lista ou não. Né? Teve gente que fez com for, né? Eu tentei ajudar vocês de acordo com a forma que vocês estavam fazendo já, né? Então eu vou mostrar duas formas aqui que foram as predominantes. Uma é com if mesmo, if consulta em nomes, a gente dá um print encontrado, caso contrário, print não encontrado. Tá, isso aqui foi uma das formas que eu vi, acho que era mais ou menos isso. Vou botar aqui, mesmos nomes, tá? Eu vou botar 3 nomes, Armando, Python e Prog. E aí começa a nossa consulta. Eu posso botar, sei lá, C#. Ele responde não encontrado. Eu posso botar Armando, ele responde encontrado. Prog, Python, C#, água, garrafa, monitor, tudo não encontrado. E aí, cansei, vou digitar fim, ele não vai aceitar. Eu preciso digitar fim tudo com caps, né? Tudo caixa alta. Fim. E aí o programa é encerrado. Tá? Essa foi uma das formas, é boa, tá? Isso aqui é uma forma legal da gente ver se tem algum elemento, algum certo elemento dentro de uma lista. Tá? Então, algumas pessoas fizeram assim. E outras pessoas fizeram com for, que também é uma forma legal. Tá? Que é usando for e else. Então, for consulta em nomes. Então, consulta... Aliás, consulta não, né? Consulta não. For nome em nomes. If nome igual a consulta. Então, aqui ele está percorrendo cada nome dentro da lista nomes. E essa variável nome vai receber cada elemento de nomes. Então, vai passar por, nesse exemplo, vai passar por Armando, por Python, por Prog. Se o nome for igual ao termo que a gente está consultando, a gente imprime encontrado, né? E aí, caso contrário, a gente imprime não encontrado. Eu vou fazer aqui como me mostraram uma vez, né, durante a solução da lista, e mostrar o problema que isso aqui gera. Tá? Então, 3, Armando, Prog, Python. E aí, se eu botar aqui Armando, aí ele vai fazer print, ele vai conferir, né, se o nome é igual à consulta, como ele vai imprimir encontrado, mas aí ele continua com for e
o nome agora vai se tornar prog, e aí a gente vai comparar prog com Armando, aí ele vai retornar não encontrado. Python com Armando, não encontrado. Tá? Por isso que está devolvendo 3 vezes. Certo? Armando, ele devolve 3 vezes. Uma encontra, as outras duas não. E aí quando eu boto, ó, aqui Python, não encontrado, não encontrado, encontrado. E aí quando eu boto algum nome que nem tem na lista, C#, ele vai dizer 3 vezes não encontrado. Então esse aqui não é o desejado. A gente pode dar um break aqui quando encontrar. E aí a gente precisa fazer duas coisas, né? Quando encontrar o nome, a gente não precisa mais percorrer a nossa lista de nomes, porque já encontrou. E quando não encontrar de forma alguma, então em vez de ficar imprimindo sempre não encontrado, a gente pode botar o else aqui dentro do for, né? O for não, aliás, o else não vai fazer parte do if, vai fazer parte do for. E aí a graça disso aqui é que esse else ele só é executado quando o for ele é completamente executado. Então, se o for ele executar completamente sem ser interrompido, aí o else ele é executado também. Tá? Se o for for interrompido, o else não é executado. Então, vamos testar de novo. 3 Armando, prog Python. Digitei Armando, encontrado. Vou digitar C#, não encontrado. Python, encontrado. E por aí vai. Por fim, eu digito fim e ele sai do código. Tá? Tem essas duas formas. Com if é mais fácil, é mais prático, mas isso aqui é um bom uso também do for com else. Beleza? Essa é a questão 6. Vou salvar ela também. Questão 6 foi questão 7. Deixa eu copiar e colar. Essa aqui também era uma questão muito de ter a sacada, certo? Alguns de vocês tiveram uma boa sacada. E é o seguinte, ó. Crie um programa que permita intercalar os elementos de duas listas de n elementos. Então, as duas listas têm a mesma quantidade de elementos. E esses elementos vão ser, as listas, né, vão ser digitadas pelo usuário. As duas listas terão o mesmo comprimento. Então, se não tinha ficado claro antes, agora ficou. Imprima a lista intercalada de uma só vez. Exemplo, intercalar as listas L1 é ABCD e L2 10, 20, 30, 40 resultaria em A10, B20, C30, D40. Tá, então, vamos começar aí, né? Quantidade de elementos vai ser N, que vai ser um inteiro, que eu vou receber. Nesse range aí de N elementos, eu vou adicionar uma lista. Então, vou receber aqui um input. Vou criar essas listas também, né? Para poder receber o input e botar eles em algum canto. L1 é uma lista vazia, L2 é uma lista vazia. E aí, vou receber o input. Vou botar aqui, sei lá, elemento. Esse é o input. E eu vou adicionar esse elemento à lista 1. Então, L1.append, elemento. Depois que eu terminar de fazer essa lista, eu vou fazer a mesma coisa para a lista 2. Opa. Tá, então eu povoei a lista 1, depois povoei a lista 2. Aqui, ó, eu estou trabalhando com strings e ints, mas isso não é necessário, tá? Aqui era uma lista de ints, né? Você vê que não está com aspas, então ele realmente foi transformado em inteiros, mas isso não é um problema. Pode ser qualquer elemento mesmo. E agora, depois que eu tenho essas duas listas, o que eu preciso fazer é intercalar para ficar dessa forma. Então, para chegar nesse resultado, A, 10, B, 20, C, 30, o que eu preciso fazer é criar uma lista nova. Vamos criar aqui já, L3. E
adicionar primeiro o primeiro elemento de L1 e depois o primeiro elemento de L2. Depois o segundo elemento de L1, depois o segundo elemento de L2. Tá? Por aí vai. Então, terceiro de L1, terceiro de L2. Quarto de L1, quarto de L2. Para isso, eu vou fazer mais um for, né, no range de n. Agora, eu não preciso mais pegar input, eu já tenho todos os inputs. O que eu preciso é começar a povoar minha lista 3. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar o primeiro elemento de L1, né? Então, eu vou fazer L3.append L1, 0. Vou deixar 0 aqui por enquanto. Depois, eu quero fazer o primeiro elemento de L2. Então, L3.append, primeiro elemento de L2. Então, L2, 0. Tá? A lógica é essa aqui. L3.append, L1, 0. L3.append, L2, 0. Nesse momento, né, eu só vou estar adicionando os primeiros elementos sempre, porque é o índice 0. Então, eu vou trocar isso aqui por i. Tá? Então, vai ser L1, 0, L2, 0. Então, o primeiro de cada um. Depois, L1, 1, L2, 1. Depois, L1, 2, L2, 2. Depois, L1, 3, L2, 3. Aí, no fim, eu imprimo a lista inteira de uma vez, que é para ficar nesse formatinho aqui. Vamos tentar fazer aqui os mesmos valores. Opa, primeira quantidade, né? Esqueci. 4 elementos. A, B, C, D. E 10, 20, 30, 40. E aí, o print é A, 10, B, 20, C, 30, D, 40. Repare, né, que aqui está com aspas. Está com aspas porque são strings. Na nossa pergunta aqui, realmente deveria estar com aspas, tá? Seja simples ou seja aspas duplas, mas o nosso código, como ele não transforma em inteiro, então ele continua como string. A não ser, né, que na questão dissesse, a primeira lista é texto e a segunda é de números. Aí a gente poderia fazer aqui um int input, por exemplo. Mas, como não especifiquei, então pode ser string mesmo. Essa aqui é 7. Q8. Faça um programa que receba a temperatura média de cada mês do ano e armazene-as em uma lista. Após isso, calcule a média anual das temperaturas e mostre todas as temperaturas acima da média anual e em que mês elas ocorreram. Tá. Então, bom, faça um programa que receba a temperatura média de cada mês do ano. Então, a gente vai ter aqui uma lista de temperaturas, certo? Porque a gente vai armazenar em uma lista. E a gente vai também ler esses valores, né? Então, eu vou fazer um for em range 12. 12 por quê? Porque são 12 meses. E vou receber aqui a temperatura, né? Temperatura. E vou adicionar isso para minha lista. Veja que eu estou trabalhando com float, porque pode ser um número quebrado. Temperaturas.append temperatura. Beleza. Como aqui está pedindo para eu calcular a média anual só depois, então eu vou fazer depois mesmo, vou seguir a instrução de fazer depois. Mas a gente poderia fazer aqui dentro do for mesmo. Tá? A gente pelo menos sair somando as temperaturas. Aliás, como tecnicamente a gente só vai calcular depois, então eu vou fazer aqui no for mesmo. Ó, a minha soma de temperaturas começa em 0, né? 0 é um número neutro, então eu posso começar em 0, a minha soma. Soma temperaturas mais igual a temperatura. Então, para cada input que eu ler da temperatura, eu vou adicionar aqui para essa soma. No fim, eu vou ter um resultado aí, uma soma bem grande, mas que eu vou dividir por 12 para ter a média aritmética. Então, a cada for
cada iteração do for, eu somo temperatura. Quando acabar o for, então, após isso, né, vamos calcular a média. Média temps vai ser igual a... temperatura vai ser igual a soma temperaturas dividido por 12. Beleza, então agora a gente já tem a média. Posso já imprimir aqui a média. Média, para a gente ter esse valor. Vai ser média temperatura. Bota ponto 1. E aí eu vou fazer o seguinte. Já calculei a média e tenho que mostrar todas as temperaturas acima da média anual e em que mês elas ocorreram. Ok. Vou ter que fazer mais um for, certo? Porque eu preciso novamente percorrer minha lista de temperaturas. Né? Na verdade, não é novamente, né? Eu não tenho percorrido ainda. Aqui eu só fiz povoar. Agora eu vou percorrer minha lista de temperaturas, tá? E ver se a temperatura que eu estou olhando no momento, se ela é maior do que a média. Se ela for maior do que a média, aí eu imprimo e digo em que mês ocorreu. Então, bom. If, né, se a temperatura que eu estou olhando, temperaturas I, for maior do que a média, então, mostre todas as temperaturas acima da média anual. Então, se a minha temperatura que eu estou olhando no momento for maior do que a média anual, eu vou imprimir essa temperatura. E eu tenho também que dizer em que mês ela ocorreu. Na minha apresentação, olha, eu botei para vocês imprimirem assim. Então, se for em junho, vai ser aqui 6, 23,5. Né? Em julho, 27,2. Então, eu vou seguir dessa forma para a gente ir se acostumando com o Big Crowd. Teve gente que criou uma lista aqui de meses por extenso, né? Janeiro, fevereiro. Fica legal, tá? Eu não achei ruim. Fica bom mesmo. Só não vou fazer assim porque eu estou seguindo a especificação ali da lista. Bom, a lista pede para eu passar o índice. Passar um tracinho. E passar a temperatura. A temperatura, ó, o print da temperatura da média, na verdade, está com 2 casas decimais. E aqui o print da temperatura está só com uma casa. Então, eu vou seguir essa lógica aí, tá? Vai ser só 1. E aqui nossas variáveis são o i mais 1 e a temperatura. Tá? Por que i mais 1? Porque i vai de 0 até 11, né? Incluindo o 11, já que o range é 12. Então, como nossos meses no ano não vão de 0 a 11, eles vão de 1 a 12, então eu somo 1 ao i, para em vez de ficar 0, ficar 1. Em vez de ficar 11, ficar 12. E é isso. Vamos lá. Vou botar os mesmos valores aqui. Deixa eu ver se dá para fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se permite. Não, né? Ah, é porque também aqui ficou errado. Aqui 19 só. Tá, ele não aceita. Tem coisa que dá pra fazer isso. Ou ele aceitou? E eu errei alguma coisa. Ah, desculpa, gente. Aqui eu botei temperaturas, temperatura I, né? É temperaturas, tá? Esse foi um erro de digitação. Vou colar novamente e dar um Enter. Ele vai me dar a média 23,36, que está correta, e diz que os meses que a média ficou acima foi junho, com 23,5, julho, 27,2,
agosto com 30, setembro com 29, outubro com 27,1 e novembro com 25. Veja que dezembro, que é o último aqui, ficou com 23, né? Então já não entra. E só para mostrar aqui o que eu estou fazendo, né? Eu peguei os valores de input e joguei todos aqui de uma só vez. O Python interpreta corretamente, certo? Eu posso jogar tudo aqui de uma só vez e dar Enter, que ele vai lendo cada input no momento correto. Ok, então mais uma questão vencida. Essa aqui foi a 8. Temos agora questões um pouquinho mais extensas, certo? Que é mais para a gente sair praticando, meio que fazer fors e tal mais complexos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Questão 9, né? Deixa eu copiar aqui tudo. Sim. Sim. Ó, faça um programa que leia um número indeterminado de valores. Então, ó, não vai ser dentro de um for, não vai ser dentro de um while, correspondentes a notas, encerrando a entrada de dados quando for informado um valor igual a -1, que não deve ser armazenado. Após essa entrada de dados, faça. Mostre a quantidade de valores que foram lidos. Exiba todos os valores na ordem em que foram informados. Exiba todos os valores na ordem inversa a que foram informados. Calcule e mostre a soma dos valores, a média, a quantidade de valores acima da média. Calcule e mostre a quantidade de valores abaixo de 7. E depois encerre o programa com a mensagem. Tá, vamos lá. Então, bom, vai ser dentro de um while, correto? Vou fazer com while true novamente. Nota, a gente vai receber notas. Então, nota igual a float input. Encerrando a entrada de dados quando for armazenado um valor igual a -1. Então, if nota igual a -1, break. Caso contrário, a gente continua. E aí a gente tem que armazenar esses valores também, né? Então, notas, vamos criar uma lista nova de notas. E quando for recebida aqui a nota, né? Se ela não for -1, então a gente vai armazená-la. Então, notas.append. Repare que isso aqui não leva em consideração se você botar -5, -10, ou nota 15, 20, tá? Isso não está sendo pedido, então a gente não está levando em consideração. E ok. Com isso aqui a gente já está povoando nossa lista de notas e vamos ver o que é pedido. Mostre a quantidade de valores que foram lidos. Então, dessa vez, pessoal, como eu não dei exemplo de saída na questão, eu vou botar prints mais explícitos para a gente saber do que se trata. Então, valores lidos vai ser o tamanho de notas. Vamos fazer assim, ó. Valores lidos. Exiba todos os valores na ordem que foram informados. Esse aqui me perguntaram, e aí, normalmente eu diria para a gente fazer os prints individuais de cada nota, mas aí perguntaram se podia botar a lista toda de uma vez e não tem problema não. Então, valores em ordem. A gente pode botar notas. Ordem. Depois vem a ordem inversa, né? Então, notas inversa vai ser igual a notas. E aí, a gente pode trabalhar com aqueles conhecimentos de slice, né? De
de fatiar uma lista. Aqui a gente não está fatiando, mas a gente consegue botar ela ao contrário. Também tem algumas funções que fazem isso, ó. Reverse, por exemplo. Certo? Mas vamos trabalhar com o conceito de fatiar. Print C, ordem inversa, notas inversa, né? Aí depois mostra a soma dos valores. Aqui eu poderia fazer com sum, mas eu vou fazer um for mesmo. Vai ser de acordo com o tamanho da nossa lista, tá? Então não tem um range aqui específico, que eu vou poder botar um número. Vai ser de acordo com o tamanho de notas, da lista de notas. E aqui eu quero somar, né? E calcular a média. Não, a soma dos valores. Então, soma vai ser igual a... ser mais igual notas i. E vai ser somando notas com soma. Aí eu já posso terminar aqui a D, que é a soma. Soma. Depois vem a média. Média vai ser igual a soma dividido pelo tamanho de notas. Isso aqui é a quantidade de notas, então eu posso pegar a soma e já dividir pelo tamanho. Vamos botar aqui com uma casa decimal só, para ficar mais bonitinho. Calcule e mostre a quantidade de valores acima da média, então a gente vai ter que fazer outro for aqui. Acessando todas as notas, ou acessando as notas diretamente, né? For nota em notas. If nota é maior do que média. É isso, né? Calcule e mostre a quantidade de valores. A quantidade de valores acima da média. Então é só a quantidade. Quantidade acima média igual a 0. Se a nota for maior do que a média, eu vou dizer que quantidade acima média vai ser incrementado, né? Então, toda vez que isso for verdade, quantidade acima média vai somar 1. Depois a gente imprime. Acima da média. Acima média. E calcule e mostre a quantidade de valores abaixo de 7. Certo. Eu já posso fazer isso aqui também dentro desse for, beleza? Se a nota for menor do que 7, quantidade abaixo de 7 mais igual a 1. E aí eu faço um print G abaixo de 7, quantidade abaixo de 7. Beleza. Estou fazendo meio na pressa aqui, então a gente tem que ver se está tudo certo ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? A, B, C, D, E, F, G. E depois encerro o programa. Beleza. Vamos criar aqui as notas, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente já tem essas notas, essas temperaturas. Isso aqui vai ser 10, isso aqui vai ser 8,5, 5,8, 9. Isso pode ser 9,2. Isso pode ser 7,5, 7,2, 6, 9, 7,1, 5,3, 6,0, 2,1, 6,2, 5,5. E umas acima também, 8 e 8,1. Pronto. Vamos executar aqui. Ó, aqui eu não quero sair revisando o código linha por linha para ver se está tudo certo. Eu vou executar logo aqui com o meu input e ver se vai dar algum erro. Se der erro, eu vou atrás de corrigir. Ótimo, deu erro. Não deu para converter string para float, porque ó, eu copiei um espaço a mais. E na verdade eu nunca digitei um -1, né? Então, vou botar um -1 aqui também. Dá um run. Colar.
e dá Enter. Ó, valores lidos, 18. Nosso bloco de notas tem 19 linhas, mais uma é o menos 1. Então não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Valores em ordem. 10, 8,5, 5,8, 9, 9,2, 7,5. Ok, está na ordem. Ordem inversa. 8,1, 8, 5,5, 6,2, 2,1, 6, por aí vai. Soma. Deu isso aqui. Não vou fazer vou fazer a soma também, né? Saber se está certo mesmo. 10 mais 8,5 mais 5,8 mais 9 mais 9,2 mais 7,5 mais 7,2 mais 6 mais 9 mais 7,1 mais 5 mais 3 mais 6 mais 2,1 mais 6,2 mais 5,5 mais 8 mais 8,1. 123,2, que é isso aqui, né? Aqui está 123,19999. Isso é coisa de float, tá? Você pode arredondar aí mentalmente e fazer 123,2. A média deu 6,8, então vai ser isso aqui dividido por 18. 6,8, correto. Está arredondado, né? Só uma casa decimal. Acima da média tem 10 e abaixo de 7 tem 8. Vamos contar aqui. Acima da média, a média foi 6,8, né? Quase 7, então fica essa meio que complementar. Mas vamos ver. Acima de 6,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correto? E abaixo de 7 são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí. Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Se não for menor do que 7, abaixo de 7 mais igual a 1. Ah, mas deixa eu ver aqui, então. Eu posso estar contando errado geral mesmo, tá? Não me enjoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8. Eu pulei esse 6,2 por algum motivo. Aqui tem 4 já, 5. Foi mal. 6, 7, 8. Tá certo. Eu que pulei número mesmo. Cego. Então, abaixo de 7 está correto também, são 8. E, por fim, a mensagem de programa encerrado. Eleusa. A gente ainda tem a questão 10 e o desafio. Mas eu estou ficando sem tempo de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos salvar essa questão. Que 9. E uma coisa, gente. Vejam que isso aqui é uma questão comprida, certo? Não vou dizer que não é comprida. Tá pedindo várias coisas, mas são coisas que a gente já sabe fazer, né? Supostamente. Então, a gente sabe ver a quantidade de valores lidos. Estou pegando só o tamanho. Sabe imprimir uma lista. Aqui eu imprimi do jeito preguiçoso, mas pode ser impresso também do jeito dentro de um for, né? Linha por linha. Nunca invertemos uma lista, mas a gente já viu como fazer a fatia. Já fizemos soma várias vezes e média também. E aqui eu estou só verificando elemento por elemento e vendo os que estão acima da média. A gente sabe fazer if, a gente sabe comparar. E agregando 1 aqui para a variável. E vendo os que são abaixo de 7 e agregando 1. Veja que isso aqui não é complexo, tá? Isso aqui é meu ponto. Isso aqui não é complexo. É só um grande processo. Criar uma lista de notas. Receber todas as notas. Quando for menos 1, a gente ignora. Quando não for, a gente adiciona. E depois vai fazendo cada um processinho desses. Tá? Quando precisa
a gente faz um processamento a mais. Quando não, a gente já executa aqui a operação para dar a resposta. Ó, a lista 10, a questão 10, ela é muito parecida com a 9, tá? Eu acho que eu vou ignorá-la. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na verdade, pelo que eu tô vendo agora, essa questão eu nem ia botar na lista. Porque ia ser só o desafio mesmo e acabou. Mas tá aqui. Porém, como tem muita coisa parecida, acho que eu vou pular. Ó, isso aqui é parecido. Imprimir o maior elemento. Não. O maior não tinha na hoje, né? Tinha a soma. Vou tirar. Número de ocorrências do primeiro elemento da lista. Imprimir a média. Também já foi na outra. O valor mais próximo da média. Ah, isso é novidade. A soma dos elementos com valor negativo. É novidade. E a quantidade de vizinhos iguais. Nossa, nem lembrava disso, para ser sincero com vocês. Tá. Nossa, e tem a questão 4 também, né? Questão 4 também. Que tem que fazer. Então, deixa eu fazer também a 4. Senão eu acabo esquecendo. E depois volto para 10 e depois tem um desafio. Eu só estou querendo otimizar aqui porque eu estou com pouco tempo. Tá? Eu quero fazer isso logo. Então vamos ver aqui a 4. Cria um programa que lê 10 números inteiros. Então vai passar aí, né? Vai ter 10 inputs. Caso o número não tenha sido lido antes, ele é adicionado a uma lista. Caso já tenha sido lido, o número não é adicionado. Então, basicamente, a gente tem aqui até um estilo de input, nessa aqui. Não, esse eu não botei o input, ó. Tá. Então, basicamente, se eu for ler os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, então minha lista vai ter os números a mesma coisa. Vamos fazer aqui entrada, saída. Se eu ler 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, a minha saída será 1, 2, 3, 4. Porque esse 1 e esse 1 já foram lidos, então não vão entrar. Esse 2 aqui é novidade, então entra. Esse 2 não é novidade, esse também não. Esse 3 é novidade, então entra. Esse 3 não é, esse também não é. E o 4 é novidade, então entra. Só para ficar mais claro, né? Se eu fizesse assim, por exemplo, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4. Então o 3 entrava, o 4 entrava. Esse 3 não entra e esse 4 não entra, tá? A lógica é essa. Então vamos lá. For in range 10, certo? Por que 10? Porque vai ler 10 números. A gente vai ler um número. Vai ser um número inteiro, né? Vou trabalhar só com inteiro. Caso o número não tenha sido lido antes, ele é adicionado a uma lista. Então vamos criar aqui uma lista. E aí é só a gente fazer um if num in lista. Se o número estiver em lista, a gente não faz nada. Então, aqui não faria nada. Caso contrário, ele é adicionado. Vamos fazer aqui um print, sei lá. Caso contrário, a gente faz um lista.append num. Tá? E no fim, aqui não está pedindo, mas no fim a gente vai imprimir a lista. Eu vou botar aqui a listinha vazia. Vamos botar esses inputs organizados aqui. Esse é o input, a tentativa 1, e a segunda vai ser 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Input 1 vai ser esse.
Ele me retorna todos os elementos, porque todos são elementos únicos. Eita, ficou cheio de espaço. Aqui ele vai dar erro. Não pode ter espaço, não. Então, vamos lá. 1, 2, 1, 2. Por que tá dando... Ah, desculpa. É porque já dá um print aqui, né? Eu esqueci disso. Esqueci que eu tenho botado esse print. Tá. Não veio com espaço, né? Porque eu botei esse print. Tá. Assim deu certo, né? Mas esses prints aí não tão legais. O que eu posso fazer é usar um booleano aqui, um operador de negação, na verdade, para não fazer esse if, né? Fazer uma coisa que faça mais sentido, certo? Então, a gente já falou sobre isso, acredito, em uma das colinhas, mas a gente tem um operador que se chama not. Ele é como o AND ou como o OR, certo? Que a gente já usou em outras questões. Mas ele tem o detalhe que ele vai servir para negar um valor, certo? Então, vai ser bom aqui porque a gente, na verdade, não quer ver se tem um num na lista. A gente quer, na verdade, ver se não está na lista, ok? Então, bom, a gente vai fazer aqui, ó, é o seguinte. A gente tem aqui o operador not, tá? Aliás, deixa eu tirar esse print aqui. Organizar logo o código, né? Se o num não tiver na lista, então a gente vai dar o append. Então aqui a lógica seria 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aqui ele vai fazer isso aqui. Apesar de não fazer muito sentido aqui no inglês, né, se a gente pensar no inglês, if not num em lista, mas isso aqui ele está verificando o valor lógico disso aqui. Tá? Isso aqui tem um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso. Num está em lista, e aí ele nega isso. Então, se num não estiver na lista, então ele vai transformar esse falso, né? Num não está na lista, então é falso. Ele vai transformar isso num verdadeiro. Ele transforma o verdadeiro em falso e o falso em verdadeiro. E como a condição vai se tornar verdadeira, ele vai entrar no if e vai executar isso aqui. Ok? Então, bom. Aqui já funcionou, né? Na verdade. Eu só preciso desse append aqui. Mas a lógica é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, aqui, isso aqui em lista está sendo executado, certo? Em lista. Botei dentro do parênteses aqui para evidenciar. Em lista é executado. E aí, isso aqui vai ser verdadeiro ou falso. Número está na lista ou número não está na lista. Então, o Python vai avaliar. Em lista é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele vai transformar em falso. Certo? Isso aqui é verdadeiro. Tá? Vamos supor que não está na lista. Então, se está na lista, é verdadeiro. Ele transforma em falso por causa do not. Quando ele transforma em falso, o if não vai ser executado. Por quê? Porque a condição aqui é falsa e tem que ser verdadeira. Tá? Então, como ele transformou em falso, isso aqui não é executado. No caso contrário, em lista, vamos supor que não foi digitado ainda, então ele não entra aqui, ele não encontra nenhum, então retorna falso, certo? Não está na lista, então isso é falso, o valor lógico disso aqui vai ser falso, e aí o not vai negar o falso, que vai se tornar verdadeiro. Então isso aqui vai ficar com o valor lógico verdadeiro e vai entrar aqui. Beleza? E aí a gente no fim imprime lista. É isso. Questão 4 é isso. Esse aqui eu transformei em desafio para vocês porque eu não tinha mostrado ainda o in usando no if, né? Tinha usado no for só. Não tinha feito com o if ainda.
Então, como alguns de vocês não saberiam, né? A maioria não saberia ainda, eu deixei como desafio, mas é bem simples na verdade. Outra alternativa era fazer com for, né? E aí seria um for, poderia fazer com for com else, por exemplo, como a gente fez na outra. Ia percorrer a lista toda, né, aqui dentro, ia percorrer a lista toda, e se não tivesse na lista o valor, aí sim adicionava. Tá? Mas a Q4 é isso. Q4. Bom, pessoal, eu tenho que sair daqui a pouquinho, tá? Eu vou deixar a questão 10 e o desafio para outra oportunidade. Não é coisa do outro mundo, certo? A Q10 só é longa mesmo. Mas não é essa, né? Eita, eu perdi a Q10. Tudo bem. A Q10 só é longa mesmo. E o desafio é de boinha. Mas eu realmente preciso ir saindo aqui. O desafio 10 vocês podem inclusive fazer com o split, por exemplo, que eu ensinei. Vai ter aí na pílula, tá? Uma pílulazinha sobre split. Mas aqui eu realmente tenho que vazar. Ok? Então vamos ficar por aqui mesmo. Em outra oportunidade eu concluo essas questões. Valeu!